Gente, boa noite. A graça e a paz de Jesus sejam com vocês. Muito bom recebê-los. Para a gente é sempre motivo de alegria enorme aqui no seminário, quando chegam as turmas, né, e começam as nossas semanas intensivas. Isso traz alegria para a gente, é muito trabalho, né, a gente passa esse tempão juntos, mas é um tempo de muito crescimento, de aprendizado, né, de comunhão, que a gente desfruta juntos, em que a gente pode orar uns pelos outros também. Isso é muito grato ao coração, né? Então eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos, né? E nós do Seminário Martin Bucer nos alegramos muito em recebê-los aqui. E bem, a gente vai começar esta semana de aulas meditando no texto que encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse capítulo 6. Eu farei a leitura em instantes dos versos que vão de 1 a 13. Mas antes disso, eu quero trazer aqui para vocês a seguinte consideração. Numa tarde muito quente na região do Mar Morto, em novembro de 1946, alguns jovenzinhos beduínos, eles eram pastores de cabras, eles estavam ali no deserto da Judéia, na região que é chamada Qumran, e eles viram de longe uma tempestade de areia que se avolumava e se aproximava deles. E como gente do deserto que está acostumada com esse tipo de evento, eles procuraram rapidamente um abrigo lá onde eles estavam, e eles então encontraram algumas cavernas. E naquelas cavernas, como jovens adolescentes, eles exploraram e encontraram nelas alguns jarros que pareciam muito antigos. E fuçaram dentro desses jarros, eles mexeram lá dentro e encontraram nos jarros alguns manuscritos muito antigos. E dentre os manuscritos encontrados por esses jovens beduínos estava o rolo do livro do profeta Isaías. Uma descoberta que acontece quase que por acaso e que é considerada uma das maiores e mais importantes descobertas da arqueologia e da arqueologia bíblica em todos os tempos. Porque aquela foi a cópia mais antiga do livro de Isaías, mais do que isso, a cópia mais antiga de um texto bíblico do Velho Testamento, datada de pelo menos 300 anos antes de Cristo. 300 anos antes de Cristo. Até então, os textos mais antigos do Velho Testamento, os textos maçoréticos, eram do século VIII da nossa era cristã. E agora, textos que datam de 300 anos antes de Jesus foi encontrado de maneira absolutamente integral e idêntica ao texto que nós temos de Isaías hoje aqui na nossa frente. Este manuscrito encontra-se hoje exposto no Museu de Arqueologia de Jerusalém. E é o livro que conta a profecia de Isaías. Isaías foi um profeta de Deus. Ele viveu 700 anos antes da vinda do Messias, antes da vinda de Jesus. E exerceu o ministério dele por um período prolongado de pelo menos 50 anos, entre os anos 740 e 690 a.C. Há poucas informações nas escrituras sobre Isaías, mas as poucas informações que temos nos dão conta de que ele era de uma família nobre, ele era filho de um homem chamado Amós, era casado, teve 2 filhos. E ele testemunhou nos seus dias a queda de Israel diante da Assíria. E ele exerceu o ministério dele em Judá, debaixo da constante ameaça da Assíria e da destruição que a Assíria ameaçava realizar contra o reino do sul, o reino de Judá. Em um dos momentos mais dramáticos dessa trajetória de Isaías, Senaqueribe, soberano do reino da Assíria, sitiou a cidade de Jerusalém, esteve muito perto de tomar a cidade inteira, e foi a piedade do rei Ezequias, que era contemporâneo de Isaías, que Deus utilizou como expressão de graça para livrar o seu povo, livrar Judá, livrar Isaías. E o período do ministério dele passa por 4
importantes reis de Jerusalém: Uzias, Jotão, Acás e o rei Ezequias. E Isaías fala no seu livro de profecia contra a corrupção do povo, contra a prevaricação dos reis, dos governantes. A carta aos Hebreus sugere que Isaías foi martirizado, cerrado ao meio. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 7, há uma alusão a um profeta que teria sido cerrado ao meio, provavelmente Isaías, durante o reinado do rei ímpio chamado Manassés. E ele é chamado também de o príncipe dos profetas. O livro de Isaías se alteia em todas as escrituras, e em particular no Velho Testamento, como o dos mais destacados de toda a Bíblia e de toda a história. Os capítulos 1 a 39 de Isaías marcam o período que Isaías viveu. E os capítulos 40 a 66 tratam de um período posterior a Isaías, em que ele faz profecias acerca do exílio de Judá na Babilônia. E ainda fala da volta desse exílio, da vinda do servo do Senhor, do Messias, e do estabelecimento do reino futuro de Deus. Quero ler com vocês agora o capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize estas coisas ao meu povo. Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede e não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco. Assim, a santa semente será o seu toco. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, que é santíssima, e queremos que o Senhor nos fale por meio dela. Por isso pedimos que em Cristo Jesus a palavra venha ao nosso encontro, o Espírito do Senhor nos comunique aquilo que está na palavra do Senhor, para a glória do Senhor e para o nosso bem. Amém. Muito bem, gente, os capítulos 1 a 5 deste livro de Isaías, eles funcionam como uma espécie de prefácio, quer dizer, um preâmbulo, uma preparação para a leitura que nós acabamos de fazer deste capítulo 6. E o que nós temos nos capítulos 1 a 5 do livro de Isaías? Temos uma cena aterradora, uma cena terrível, uma cena muito dura, que nos é apresentada nesses 5 primeiros capítulos, a saber, a terra toda está tomada de injustiça. É claro que aqui ele está concentrado no seu próprio povo, na sua própria terra, mas a gente pode considerar que esta percepção do profeta, ela se espalha por toda a terra. A terra toda está tomada por injustiça. Os homens, as mulheres, as pessoas estão absolutamente insensíveis para com a palavra de Deus. Estão com o seu coração endurecido. E aqui ele se refere naturalmente ao seu próprio povo. A religiosidade que ainda é praticada entre o povo de Deus é, segundo o diagnóstico de Isaías nesses primeiros capítulos, hipócrita,
meramente formal e ainda assim cada vez mais rara. É hipócrita, meramente formal e ainda rara. Haviam poucos os que se mantinham como pessoas religiosas, e estes, em sua maioria, eram hipócritas. Incredulidade, cinismo, são algumas das marcas que Isaías identifica como parte da personalidade do povo de Deus nos seus dias. Bondade, beleza, dignidade, pureza, estas coisas virtuosas, elas já não estavam mais presentes na experiência do povo de Deus, elas haviam desaparecido. E talvez esse quadro desolador, aterrador dos dias de Isaías não seja tão diferente dos nossos próprios dias, não é mesmo? Por isso eu penso que Isaías tem muito para ensinar a todos nós. Nós que estudamos teologia, nós que servimos o povo de Deus, nós que estamos na igreja, precisamos atentar para as palavras de Isaías e para o seu próprio tempo. Há muito que nós podemos entender da condição humana pela leitura que fazemos do livro de Isaías. Se a gente olhar ao nosso redor, na terra onde a gente está, nos nossos arredores mesmo, os tambores de guerra estão rufando em todos os cantos. Nós temos agora conflitos diplomáticos mesmo acontecendo nesta semana aqui entre Brasil e Estados Unidos. Nós temos ruídos de todos os lados, de crise de todas as formas, seja a crise da violência, muito grave, que já assola tantos grandes centros urbanos brasileiros, como talvez a crise moral, que já há muitos anos, algumas décadas, vem se avolumando de uma maneira tal que nos causa assim, bastante gastura, e a gente se vê muito angustiado com a condição da humanidade, com a condição do nosso povo brasileiro. Crises econômicas, corrupção, cinismo de autoridades, autoritarismo de políticos, até os juízes da terra. E parece que os tempos que Isaías vivia eram tempos em que não havia muita esperança. Era o pior dos tempos. E o mundo estava em trevas. E talvez em alguns momentos a gente se sinta assim. Não há muita esperança. Esse é o pior dos tempos. E parece que está tudo em trevas. Esse é o cenário de Isaías. É o cenário que ele apresenta diante de nós nos 5 primeiros capítulos do seu livro. E então a gente chega neste capítulo 6, cuja leitura acabamos de fazer. Seguramente o capítulo vital deste livro, possivelmente o mais importante do livro todo, e talvez um dos mais destacados de todo o Velho Testamento. Um texto que nós que amamos a teologia, que amamos o estudo da palavra de Deus, devemos ler e reler e meditar nele e considerar as suas palavras. Porque há uma cena sensacional neste texto, que eu quero apresentar para todos nós hoje como uma visão de Deus. Visio Dei é o título que eu dou para esse nosso estudo. E que visão é esta? É uma epifania. O que é uma epifania? É uma visão de Deus. É uma visão de Deus. Porque Isaías começa esta sua palavra dizendo que ele viu. Eu vi. E nesta visão ele descreve aquilo que é a visão mais gloriosa, mais majestosa, mais santa, mais toda-poderosa que um ser humano pode contemplar em qualquer momento da sua trajetória, que é a visão de Deus. É a visão mais gloriosa, mais majestosa, santíssima e toda-poderosa de Deus. E eu quero propor que o que o mundo precisa, o que a igreja cristã precisa, o que o povo de Deus precisa, é de uma visão renovada de Deus. O que os homens precisam é um vislumbre da glória de Deus. O que nós precisamos é um vislumbre da santidade de Deus. Esta visão de Isaías, aqui relatada para nós, ela de alguma maneira vai definir todos os próximos passos dele ao longo do restante de toda a sua vida. Quer dizer, esta experiência de Isaías, da visão que ele tem de Deus, ela vai definir o restante da vida dele. A visão da santidade de Deus, definir o rumo do seu ministério, vai definir o conteúdo de toda a sua profecia, vai definir a maneira como ele vai ensinar e ministrar junto ao povo de Deus em Judá, junto aos reis aos quais ele ministra e aos quais ele inclusive enfrenta. É a visão da santidade de Deus
que vai definir o rumo do ministério de Isaías, que vai definir o rumo da vida de Isaías. E ele convida a gente a fazer a mesma coisa pela leitura dessa experiência que ele teve, de nós olharmos para Deus, para contemplarmos a beleza, a glória, a majestade, a soberania, a santidade de Deus. E essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Nós temos olhado para Deus? Nós temos olhado para Deus? E quando nós pensamos em Deus? Quer dizer, para olhar para Deus, nós precisamos pensar em Deus, precisamos meditar sobre quem Deus é. Como é Deus? Quando você pensa em Deus, como é Deus? Quem é Deus? Na sua visão. Qual a sua percepção de Deus? Qual o seu entendimento de Deus? Quando você fala em Deus, o que exatamente está aqui na sua mente? O que está no seu coração? Isaías situa esta visão no ano da morte do rei Uzias. Uzias foi um rei do reino do sul, do reino de Judá, que reinou por 52 anos. Foi um rei próspero. Ele realizou algumas obras muito importantes que são registradas nos livros dos reis. Mas ele também teve os seus percalços, ele teve alguns momentos muito ruins da sua trajetória. Ele agiu de maneira muito tola quando ele usurpou para si o papel de um sacerdote. Ele entra no templo como se ele fosse um sacerdote e foi punido por Deus por isso. Mas, de modo geral, ele é apresentado sob uma ótica muito positiva, como um rei piedoso. E depois de 52 anos de um reinado muito próspero, o texto nos conta que Judá perdeu o seu rei, ele morreu. Uzias morreu. A nação perdeu o seu rei. E, de outro lado, a gente tem a Assíria, que se levanta como um grande risco para o povo de Deus, para o povo de Israel, para o povo de Judá. E o que nós temos agora é um povo desamparado, sem o seu rei, temeroso. E Isaías vai dizer: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E com isso, Isaías, ele tem a convicção tanto para si mesmo, como um profeta que era, para que em sua palavra, no seu ensino, na sua predição, ele apresente para o povo cujo rei havia morrido, um Deus todo-poderoso, assentado em um trono de poder e glória. O trono é um lugar de governo. O trono é um lugar de soberania. O trono é um lugar de grande triunfo. O rei de Judá estava morto, mas o Deus dos exércitos, o rei dos reis, estava vivo, assentado em um trono. A Assíria se aproximava perigosamente de Israel, mas Deus permanecia no seu trono. Os reis e os governantes, eles vêm e vão, mas Deus permanece no seu trono. Aqui nós temos esta visão da sala do trono, porque é desta sala, a sala do trono, de onde Deus exerce todo o seu poder, de onde Ele exerce todo o seu governo, de onde Ele exerce toda a sua soberania, de onde Ele estende todo o seu domínio. As bases do limiar do templo se moveram ante ao poder de Deus, o texto nos diz. As abas, quer dizer, as pontinhas das vestimentas de Deus enchiam todo aquele lugar. As pontas das vestimentas de Deus eram maiores do que toda aquela sala onde se encontrava Isaías. Isso indica que Deus é maior do que tudo e do que todas as coisas. Quando nós lemos o Salmo 2, nós aprendemos que mesmo os governantes que odeiam Deus, que se levantam contra Deus, que rilham os seus dentes, que cerram os seus punhos em ódio contra Deus, aqueles governantes anti-Deus, que já desde os tempos da antiguidade existiam e que todos já passaram, e aqueles que ainda existem nos dias de hoje, quer dizer que todos estes haverão de dobrar os seus joelhos diante do Deus que está sentado em um trono de poder e glória, nem que seja para que os seus joelhos sejam quebrados, porque Deus é todo-poderoso. Todos os homens prestarão conta diante de um Deus que está em um trono. Então foi num momento de grande temor para a nação, de guerra, de crise nacional, da morte do rei, que Deus se manifesta, que Deus aparece, que Deus fala,
que Deus se revela graciosamente. A visão da luz de Deus vem no momento de trevas, de escuridão para todo o povo. E foi precisamente essa visão que acendeu no coração de Isaías e de todo o povo para o qual ele pregou uma nova esperança. Esta cena da sala do trono, lá nesse templo celestial, ensina que nós precisamos olhar para Deus, ter uma visão renovada de Deus. E aqui há 3 destaques que o texto nos traz, para os quais eu quero chamar a nossa atenção. Há uma visão que Isaías tem, em primeiro lugar, para cima. Para cima. Ele olha primeiro para Deus. Depois ele tem uma visão para dentro. Ele olha para si mesmo, ele olha para o seu próprio coração. E depois ele tem uma visão para fora. Uma visão para cima, uma visão para dentro e uma visão para fora. E essa visão para cima, ela convida todos nós a olharmos para Deus e a admirá-lo na beleza da sua santidade, conforme aquilo que ele mesmo diz a respeito de si mesmo. Nessa visão que Isaías tem, ele vê Deus completamente elevado. E mais do que isso, ele tem seres celestiais, seres flamejantes, que aliás é o significado da palavra serafim, que assistem na presença de Deus. E estes seres, o texto nos diz aqui, eles repetiam um ao outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está repleta da sua glória. E o que nós temos aqui, sabe o que é? Culto. É culto. É adoração. É adoração celestial. É algo semelhante àquilo que João viu, como se ele pudesse olhar pela fechadura da porta do céu, em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. Uma cena em que Deus, assentado no seu trono, tem diante de si aqueles anciãos, aqueles anjos e aquela miríade de seres, clamando a santidade de Deus. E dizendo uns aos outros que Deus é todo-poderoso, que Ele é santo. E neste caso, esse atributo da santidade de Deus é realçado. É Deus sendo apresentado na sua santidade de modo ainda mais superlativa. Quer dizer, Deus é santíssimo, santo, santo, santo. Este é o testemunho dos anjos, este é o testemunho dos serafins diante de Deus. A Escritura toda, de maneira muito pervasiva, nos ensina sobre este santo atributo de Deus, que é a sua santidade, que corta de forma transversal todos os demais atributos de Deus. Deus é santo na sua bondade, Deus é santo no seu amor, Deus é santo na sua ira, Deus é santo no seu poder, Deus é santíssimo. E aqui é algo que nós todos precisamos considerar com muita seriedade quando pensamos em Deus. Se o nosso pensamento em Deus nos remete à sua santidade, nós estamos começando a nos aproximar da maneira como Deus se apresenta a si mesmo nas Escrituras. Deus é santo. Essa palavra santo, kadosh, é uma expressão muito antiga, que significa algo que foi cortado e que foi separado, algo que foi consagrado para um uso especial. E essa é uma qualidade inerente de Deus. Ele é chamado de o Santo de Israel. O nome dele é santo. Jesus nos ensina na oração que nós devemos santificar o nome de Deus. A sua majestade e a sua glória são santas. A santidade de Deus é revelada em todos os sentidos e de todas as maneiras diante do povo de Deus. Aliás, na Bíblia, Deus é chamado mais de santo do que qualquer outra coisa. Essa é a única qualidade de Deus, é o único dos seus atributos, que é repetido de maneira superlativa. Dessa maneira, sim, santo, santo, santo. Isso significa que Deus é diferente de nós. Deus é separado da sua criação. Nós precisamos reconhecer que Ele é distinto de nós em todos os seus atributos. Que há coisas que Deus comunica de si mesmo à sua criação, mas há em Deus trino algo que o distingue absolutamente de tudo mais o que existe, de tudo quanto tenha sido gerado ou criado por Ele. E contemplar a santidade de Deus é algo que produz alguns efeitos perigosamente maravilhosos nas nossas vidas. Porque a visão de Deus na sua santidade, ela vai mudar a nossa perspectiva de tudo quanto acontece ao nosso redor. Seja a crise nacional, sejam os poderes terrenos, seja o cinismo dos homens,
seja o esfriamento religioso, tudo ganha uma perspectiva nova, diferente, quando nós olhamos para Deus e entendemos um pouquinho da sua santidade. O rei tinha morrido, mas o Deus Santo está vivo. Os homens eram maus, mas o Deus Santo é bom. Parece que o mal impera sobre a terra, mas Deus exerce o governo do seu trono. E essa visão, então, ela vai mudar a maneira como Isaías lida com as crises e as dificuldades e os problemas que estão ao seu redor e ao redor de toda a nação. Mas você sabe o que mais que acontece com a gente quando a gente contempla a santidade de Deus? É inevitável que, ao olhar para Deus, a gente acabe olhando para a gente mesmo. Não é possível que a gente volte o olhar para Deus sem que a gente considere a nossa própria condição. E Isaías faz isto. Ele contempla Deus naquele trono glorioso. Ele ouve a voz daqueles serafins. Ele percebe o culto de adoração que é dirigido com Deus. Ele é digno de todo aquele louvor, ele é digno de todo aquele reconhecimento. E agora ele considera a sua própria condição. Ele olha para si mesmo e ele não gosta nem um pouco daquilo que vê. Pelo menos não quando ele olha para si mesmo diante de Deus. Irmãos, a ignorância de quem nós somos, como seres humanos diante de Deus, talvez seja o principal mal da humanidade. Nós, às vezes, até mesmo crentes, vivemos como se Deus não existisse. E o ser humano, ele vive como se Deus não existisse. É melhor fingir que Deus não existe, porque isso evita que a gente tenha de se defrontar com uma das maiores e mais terríveis realidades, que é como nós nos portaremos diante de um Deus santíssimo. Mas quando Isaías se deu conta da existência de um Deus santíssimo, ele achou que ele ia morrer. Eu estou perecendo, eu estou morrendo. Ele percebeu, sabe o quê? A magnitude do seu próprio pecado. Ele percebeu a distância que ele tinha entre ele mesmo e Deus, e agora ele teme por sua própria vida. Ele viu a adoração daqueles seres sem pecado, que nem ousavam olhar para Deus, eles olhavam um para o outro, e ele entendeu que ele, naquela condição, estava absolutamente condenado. Ele sabia que ele não podia nem usar os seus lábios para adorar a Deus, que os lábios que profeririam adoração estavam contaminados pelo pecado. E aí agora, quando ele se percebe como um pecador, ele clama por sua vida e ele tem a experiência da graça. A experiência da graça. Sabe por quê? Porque a graça de Deus é assim. Ela chega exatamente aonde a gente está. Ela encontra a gente na condição real dos nossos corações. Foi assim lá no Éden. Adão, ele cozeu para si aquelas cintas de figueiras ridículas, patéticas. Ele foge por entre as árvores, ele se esgueira ali no meio daquele lugar que era um lugar de delícias e agora se torna um lugar lúgubre, um lugar de medo, escondendo-se da presença de Deus. E Deus, então, ele vem ao encontro de Adão exatamente onde ele estava, na condição em que ele estava. Ele pergunta a Adão: Adão, onde tu estás? Não é como se Deus não soubesse atrás de que árvore ele havia se escondido. Mas a pergunta que Deus faz é para calar no coração dele exatamente o lugar onde ele se colocou. Adão, onde é que tu estás? E é exatamente isso que acontece aqui com Isaías. A graça chega exatamente onde ele estava, na condição em que ele estava. Nem Deus e nem os anjos discordaram da sentença autoatribuída de Isaías. Não é mesmo? Você parou para notar isso? Não é como se os anjos, não, calma, Isaías, não é assim também, fica tranquilo, está tudo bem, a gente está junto aqui, vamos resolver esse problema. Né? Quando ele falou, eu estou perecendo, eu estou morrendo, eu me sinto pesado, porque os meus lábios são cheios de pecados, e eu vivo no meio de um povo cheio de pecados, os anjos, eles não discordam, Deus não discorda, é verdade.
Ele estava mesmo perecendo, a acusação da consciência dele, ela encontrou lugar na verdade. Mas Deus provê salvação. Deus provê cura e perdão para Isaías. Nota uma coisa. A tenaz, que retira uma brasa que purifica os lábios de Isaías, ela vem debaixo do altar, debaixo do lugar do sacrifício, na sala do trono celestial, no templo da visão de Isaías, no centro desse templo, sabe o que tem? Tem um altar. Tem um altar. E na mesa do altar há sempre o sacrifício. É da brasa do sacrifício que vem a purificação, que vem o perdão, que renova a alma do pecador. Nós todos precisamos da brasa que vem de debaixo do altar. O altar de Deus é a cruz de Cristo. É a cruz de Cristo. É de debaixo deste altar que vem a brasa purificadora, que limpa os nossos corações. E agora o cenário muda. Agora as coisas já não são mais as mesmas. O profeta que achou que ia morrer, o profeta que se viu completamente condenado quando ele olhou para si mesmo, quando ele olhou para o seu coração, quando ele olhou para a sua condição diante de um Deus Santíssimo, quando ele tem os seus pecados perdoados, quando a graça de Deus o visita, quando o perdão o alcança por meio de um sacrifício na sala do trono de Deus, as coisas mudam. E há uma lógica em que quando nós olhamos para Deus e depois olhamos para nós mesmos, tendo passado pela cruz, tendo passado pelo altar do sacrifício, tendo passado pelo lugar do perdão, nós agora nos projetamos para fora. Já não estamos mais olhando para nós mesmos, mas o profeta agora, ele vai para fora de si mesmo. E ele diz, envia-me a mim. Eu vou, eu quero servir, eu quero adorar. Agora os lábios dele podem proferir louvor a Deus. Eu vou proclamar o nome de Deus. O nome que ele tinha medo e vergonha de proclamar, agora ele quer anunciar para os homens. Eu vou anunciar esta boa nova. Envia-me a mim, ele diz a Deus. E este é o efeito perigosamente maravilhoso de quando a gente olha para Deus. É um olhar que vai nos fazer, inevitavelmente, olhar para esse coração pecador e buscar o perdão que Deus mesmo provê por meio do sacrifício. E agora nós nos vemos em condições, preparados, chamados, fortalecidos para servir. Mas há uma lógica aí. Há uma lógica. Esse é o efeito maravilhoso de olhar para a santidade de Deus, porque essa santidade que julgou Isaías, e ele se sentiu completamente julgado pela santidade. É também a santidade que perdoou Isaías. É a santidade que santificou Isaías, que separou Isaías para o serviço. Ele agora consegue olhar para fora. Ele agora olha para o mundo. E o que ele vê é também um quadro bastante desalentador, perdão. É desanimador o quadro que ele coloca aqui diante de nós. Deus diz como está o povo. É um povo que ouve e não entende, de coração insensível. E Isaías, então, ele fica preocupado e o coração dele pesa e ele vai dizer, Senhor, mas até quando que vai ser assim? Porque o que ele está vendo diante dele é um mundo condenado, é um mundo hostil à graça, é um mundo que rejeita Deus, é um mundo que prefere permanecer na ignorância de quem Deus é, que não se interessa em ver a Deus, em ter uma visão de Deus, em conhecer a santidade de Deus. É um mundo que rejeita a pregação, é um mundo que rejeita aqueles que são enviados a pregar. Mas é para este mundo, para estas pessoas, Imago Dei, imagem de Deus, que Isaías é enviado. É justamente para estes que rejeitam a graça, que rejeitam o evangelho, que rejeitam a pregação, que rejeitam a profecia de Isaías. É para estes que ele é enviado. Para uma nação condenada. Assim como o povo de Deus nos nossos dias é enviado
para um mundo condenado, um mundo que está em trevas. E nesse mundo de condenação, há uma esperança de vida. O texto termina dizendo que mesmo num toco fumegante, mesmo de um toco fumegante, de uma árvore cortada, pode surgir um novo broto. A santa semente é o seu toco. Sabe, gente, Deus tem mania de renovar a vida na terra, mesmo quando a gente destrói tudo. Deus tem mania de fazer o bem, mesmo quando a gente faz o mal. Ele gosta. Deus tem prazer e alegria em resgatar aquilo que parece totalmente fora do alcance. Sem salvação. Uma floresta queimada, cortada, desprovida de vida. E aqui a cena final é que no terebinto e no carvalho só tem um toco, um ramo de vida surge ali. Não há impossíveis para Deus. E esse texto nos ensina que essa palavra que vem do alto, do Deus Santo, que apresenta a Deus na beleza da sua santidade, pela boca do profeta, é uma palavra que produz vida. Mesmo em um vale de uma floresta cortada e queimada. E é por isso que nós, que amamos a palavra de Deus, que nos preparamos para estudar a palavra de Deus, nós temos teólogos, professores, pastores, não é? Mestres da palavra, somos chamados a anunciar esse Deus maravilhoso na beleza da sua santidade. Nós fomos chamados para olhar para cima, antes mesmo da gente olhar para o púlpito. A gente não devia tentar pregar antes da gente tremer diante do trono de santidade de Deus. A gente não devia se dispor a servir antes de encontrar o perdão purificador que ressignifica a nossa vida, que dá um sentido novo para a nossa existência, para o nosso ministério, para aquilo que Deus chamou a gente a fazer. Nós não devíamos ser tão ansiosos em enviar os outros, antes de dizer, como Isaías disse, envia-me a mim. Envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero servir o Senhor. Quero servir no teu reino. Quero anunciar o teu nome. Mesmo diante de um campo que parece tão desolado, imerso nas trevas, com povos inimigos que nos rodeiam, com a Síria no nosso calcanhar, com o nosso rei morto. Mas eu vou sair para pregar, para anunciar esse Deus maravilhoso. É olhar para cima, olhar para dentro e olhar para fora. E ver essa imagem de um Deus que está num trono de glória e de poder, de onde Ele reina, de onde Ele chama e envia seus servos para fazer a obra dEle. Que Ele nos ajude nisto, que Ele te abençoe, que Ele te dê graça, que Ele me dê graça no serviço do reino, no serviço dEle. Amém? Vamos orar? Senhor, nós nos maravilhamos diante da realidade, da santidade de Deus, que nos condena, é verdade, mas que em Cristo Jesus, por meio do sacrifício dele, também nos perdoa, nos salva, nos ajuda, nos abençoa e nos envia. E por isso eu quero pedir que este Espírito Santificador do Senhor esteja entre nós, nesta noite, nesta semana, no
coração de cada um de nós, purificando-nos dos nossos pecados e preparando-nos mais e mais para a obra que o Senhor confiou às nossas mãos. Ser com cada um dos meus irmãos e irmãs. Abençoa este tempo tão precioso que nós temos de estudos, de meditação na palavra. E ajuda-nos que possamos crescer em entendimento, crescer na nossa fé, crescer na nossa dependência do Teu Espírito, crescer em santidade, para que Cristo seja glorificado por nossos lábios, seja glorificado por nossas ações, e o Teu povo seja também por nosso ministério edificado. Oramos em Jesus. Amém.